Livre-arbítrio. Somos marionetes ou donos do nosso destino? A viagem ao fundo da sua mente. Olá, mentes curiosas! Hoje vamos mergulhar em uma daquelas perguntas que nos rondam a cabeça desde pequenos, mas que nunca nos atrevemos a desvendar. Realmente escolhemos ou estamos programados? É um tema que toca cada fibra da nossa existência, desde a forma como nos comportamos, até como entendemos a justiça ou o amor. É tão fundamental que, se olharmos de perto, sua compreensão de si mesmo e do mundo mudará para sempre. Preparem-se para descer por 5 níveis de conhecimento. Quando chegarmos ao fundo, verão o livre-arbítrio como nunca antes. No nível 1, o conhecimento básico, o mais óbvio é que sentimos que tomamos decisões constantemente. Desde escolher o que comer no café da manhã, se levantar cedo ou tarde, até a carreira que estudamos. Acreditamos firmemente que somos nós, com nossa vontade, quem faz essas escolhas. Esse sentimento de escolha é a base de como funcionamos como sociedade. Se você acerta em algo, é parabenizado e recebe crédito. Se você falha, é culpado ou assume a responsabilidade. A ideia de mérito e culpa está diretamente ligada à nossa crença no livre-arbítrio. Historicamente, a maioria das culturas e religiões construiu seus sistemas de valores e leis sobre a premissa de que os indivíduos têm a capacidade de escolher entre o bem e o mal. É uma noção que parece intrínseca à experiência humana. E não é só algo social, é uma sensação muito pessoal. Esse eu interno que sente que tem o controle, que pode decidir sim ou não, é tão poderoso que raramente nos perguntamos: por que dou como certo que tenho esse poder de escolha? Todos esses conceitos básicos, essa sensação cotidiana de que somos os capitães do nosso próprio barco, são o ponto de partida. Mas, como verão, são apenas a ponta do iceberg. Mas para entender o porquê desses fatos, devemos olhar abaixo da superfície. No nível 2, os mecanismos ocultos, começamos a ver as cordas invisíveis. Neurocientificamente, tem sido demonstrado que muitas de nossas decisões conscientes são precedidas por atividade cerebral inconsciente. É como se seu cérebro já tivesse tomado a decisão segundos antes de você perceber que a estava escolhendo. Sociologicamente, desde que nascemos, nosso ambiente nos molda de formas que mal percebemos. As normas culturais, os valores familiares, até mesmo a linguagem que falamos, programam nossas respostas emocionais e cognitivas, influenciando nossas preferências e escolhas. Aqui entra em jogo um viés cognitivo comum, a racionalização post-hoc. Tendemos a justificar nossas ações depois de tê-las realizado, criando uma história coerente de por que escolhemos algo, embora a decisão original pudesse ter sido impulsionada por impulsos inconscientes ou fatores ambientais. De uma perspectiva antropológica, a crença no livre-arbítrio foi, e continua sendo, incrivelmente útil. Serve como um aglutinador social, promovendo a cooperação e a responsabilização, essenciais para a sobrevivência e o progresso de grupos humanos primitivos. Este mecanismo de crença no livre-arbítrio também resolve uma necessidade humana fundamental, a de ter propósito e controle. Nos ajuda a nos sentirmos agentes ativos em um mundo imenso, dando-nos a ilusão, ou a realidade, de que podemos impactar nosso destino e o dos outros. Em resumo, a sensação de livre-arbítrio não é uma ilusão no sentido de que não exista, mas sim o resultado final de complexos processos cerebrais, sociais e evolutivos que se executam sem que sejamos plenamente conscientes deles. Já não é uma simples escolha, mas um fenômeno muito mais intrincado. Compreender esses processos ocultos nos dá uma visão muito mais rica e complexa de por que sentimos o que sentimos e agimos como agimos. É o primeiro passo para desvendar os mistérios de nossa própria mente. Mas a realidade nunca é tão ordenada. É aqui que a história se complica. No nível 3, as complexidades e debates, a primeira grande controvérsia é o choque entre o determinismo e o livre-arbítrio. Se o universo obedece a leis físicas e cada causa tem um efeito, acaso tudo, incluindo nossas decisões, não está já predeterminado desde o Big Bang? Um mito popular é que o livre-arbítrio significa liberdade absoluta. Isso é falso. Estamos inerentemente limitados por nossa biologia, nossa educação, as leis da física e as circunstâncias. Acreditar na liberdade absoluta é um consolo psicológico que nos empodera, mas ignora essas restrições fundamentais. Um paradoxo inerente é o dilema da responsabilidade moral. Se nossas ações são o resultado inevitável de nossa genética e ambiente, como podemos ser elogiados ou punidos? É justo culpar alguém por algo que não pôde ter escolhido evitar?
Aqui surge uma objeção ética. Nosso sistema legal, por exemplo, está construído sobre a ideia da culpabilidade baseada na escolha. Se um criminoso não teve uma verdadeira escolha para agir diferente, é justo encarcerá-lo? Não deveríamos nos focar na reabilitação ou prevenção de causas mais do que na punição? Este debate tem evoluído historicamente, da predestinação divina na teologia, onde Deus já havia decidido nosso destino, passamos à predestinação biológica e neurológica, onde a ciência parece apontar que são nossos genes e cérebros que decidem por nós. A complexidade do tema gera um problema fundamental para a condição humana, a angústia existencial. Se não somos os verdadeiros arquitetos de nossas vidas, se somos apenas máquinas sofisticadas, onde fica o significado? Que propósito tem a vida se tudo já está escrito? O livre-arbítrio não é um interruptor de ligar-desligar. É um conceito multifacetado, cheio de debates, sem uma resposta única, nuances infinitas e perguntas que nos obrigam a reexaminar tudo o que acreditávamos saber. Agora é momento de ver os detalhes que separam os curiosos dos verdadeiros conhecedores. No nível 4, conhecimento de nicho, encontramos ideias como o compatibilismo. Esta é a visão, pouco conhecida fora da filosofia, de que o livre-arbítrio e o determinismo não são mutuamente excludentes. Podemos ser livres no sentido de agir segundo nossos desejos, mesmo que esses desejos estejam determinados. Em um nível mais técnico, a indeterminação quântica costuma ser citada como uma fenda no determinismo. Imaginem que a realidade é como um gigantesco jogo de dados. Em nível microscópico, os dados, as partículas, podem cair de forma imprevisível. Mas essa aleatoriedade microscópica não significa que você tenha mais controle sobre se lhe apetece um hambúrguer ou uma salada. É como se os dados pequenos não afetassem o resultado macro da sua vida. Uma figura crucial e frequentemente esquecida é Baruch Spinoza, um filósofo do século XVII. Ele argumentou um determinismo radical. Não há livre-arbítrio. Para Spinoza, a liberdade é simplesmente a consciência da necessidade, ou seja, entender por que agimos como agimos, não ter o poder de agir de outra maneira. Uma teoria alternativa é o ilusionismo. Filósofos como Daniel Dennett sugerem que o livre-arbítrio não é uma realidade fundamental do universo, mas uma ilusão tão convincente e útil que é indispensável para a vida humana e a sociedade. É uma invenção necessária da mente. Diretamente da pesquisa de laboratório, um detalhe contra-intuitivo. Estudos de neurociência demonstraram que a exposição sutil a certas palavras ou imagens, priming inconsciente, pode influenciar significativamente as escolhas posteriores dos participantes, sem que estes sejam conscientes da influência. Você acredita que escolheu livremente, mas algo o impulsionou? E aqui vem um detalhe de nicho que conecta tudo: o papel do eu narrativo. Nosso cérebro não apenas toma decisões, mas é um grande contador de histórias. Cria uma narrativa coerente de quem somos e por que fazemos as coisas, dando sentido a uma série de processos automáticos e frequentemente inconscientes, consolidando assim a sensação de um eu que escolhe. Este nível de detalhe, este conhecimento especializado, nos permite apreciar a profunda complexidade do livre-arbítrio, transcendendo a simplista pergunta de sim ou não para abraçar uma compreensão muito mais autêntica. E o que há além do que sabemos? Entremos na última fronteira. No nível 5, fronteiras e especulação, a primeira ideia futurista é como a inteligência artificial poderia redefinir isso. Se criarmos IAs tão sofisticadas que pareçam ter consciência e tomar decisões autônomas, lhes atribuiríamos livre-arbítrio? Ou apenas replicaríamos nossa própria programação complexa? Uma pergunta fundamental que a ciência e a filosofia ainda não podem responder é: qual é a relação entre a consciência e o livre-arbítrio? É a consciência um mero espectador que informa decisões já tomadas? Ou é o cadinho onde a verdadeira escolha se gesta de uma forma que ainda não compreendemos? A implicação filosófica mais vertiginosa é que, se o livre-arbítrio é uma ilusão, o que isso significa para o amor, a amizade, o propósito ou a moralidade? São meras programações biológicas e sociais? Ou, apesar de sua origem, continuam sendo a essência do que nos faz humanos? Conectar isso com o destino da humanidade, se aceitamos a ideia de que estamos mais programados do que pensamos, poderíamos projetar sociedades mais compassivas. Em vez de culpar e punir o indivíduo, poderíamos nos focar em modificar os sistemas e ambientes que programam comportamentos indesejáveis, abordando as raízes dos problemas sociais.
A afirmação mais provocadora é esta: talvez o livre-arbítrio não seja algo que se tem ou não se tem, mas uma propriedade emergente. Como um bando de pássaros que se move como um só sem um líder, talvez a complexidade de nossas redes neurais e sua interação com o ambiente deem lugar à sensação e função da escolha, uma ilusão tão poderosa que, para todos os efeitos, é nossa realidade. Viajamos pelos 5 níveis de conhecimento, desde a superfície até as profundezas mais especulativas da mente humana e do universo. Agora é o momento de tomar perspectiva para ver o panorama completo. Começamos esta viagem com a simples ideia de que escolhemos se vamos comer pizza ou salada, uma verdade aparentemente inegável. E terminamos contemplando se essa escolha e todas as nossas ações são uma propriedade emergente da complexidade do nosso universo, uma ilusão funcional tão profundamente entrelaçada com nossa existência que, paradoxalmente, é o que nos define e nos faz sentir livres. Agora é sua vez. Que parte desta viagem mudou mais sua perspectiva? Você se sente mais ou menos livre depois deste vídeo? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por me acompanhar nesta profunda imersão. Se você gostou desta viagem e quer explorar mais mistérios da mente e do universo, não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Até a próxima, Mentes Curiosas!